Queridos amigos, é um prazer estar aqui, como sempre, podendo fazer reflexões sobre os valores espirituais que temos buscado como aprendizes do Evangelho, cultivar desde muitos anos de nossa vida. Ficamos felizes também de poder participar dessa Assembleia como membro desta casa e de dar a oportunidade para todos aqueles que não são sócios de conhecer como é que funciona uma casa espírita. Diferentemente dos templos religiosos, a casa espírita é uma associação de pessoas amigas, pessoas que comungam o mesmo ideal, que se reúnem para fazer com que a casa espírita preste os serviços para o qual ela é criada, que é divulgar o conhecimento evangélico, o conhecimento espiritual, de abrigar carinhosamente pessoas que a buscam com problemas, com dificuldades de entendimento da própria vida, e oferecer as luzes do Evangelho que Jesus nos trouxe há 2000 anos e que ainda está, de certa forma, hermética à maioria das pessoas em face das teologias religiosas criadas em cima dos ensinamentos de Jesus, que ao invés de trazer esses ensinamentos à luz do nosso entendimento cotidiano, tem dificultado, por razões diversas, que nós possamos compreender Jesus e vivenciar os seus ensinamentos. Então é muito bom saber que uma casa espírita busca simplicidade na sua própria estrutura de funcionamento, a fim de que ela não desvie do objetivo primeiro, que é a difusão do conhecimento espiritual. Então fico muito feliz de poder emprestar todo o tempo que vocês me dão para isso, porque é uma função importante, especialmente no momento difícil que nós vivemos na nossa vida, aqui nesse planeta cheio de confusões, de desentendimentos, de agressões e violências, que nós já devíamos ter extirpado da nossa vida comunitária. Nós hoje vamos trazer uma lição de Jesus que vem bem em direção a essas atividades que nós já devíamos estar fazendo há 2000 anos. A gente muitas vezes, quando tem contato com a doutrina espírita, a gente pensa que a doutrina espírita é uma coisa nova, que ela veio inovar e dar uma diretriz diferente daquilo que nós temos entendido para a nossa vida cotidiana na Terra. E na verdade ela não é novidade, ela é uma repetição mais clara, mais esclarecida, mais visível daquilo que Jesus nos tem ensinado desde muito tempo. E essa lição de Jesus, que está colocada por Mateus no capítulo 17, inserida, no contexto desse capítulo, ela é muito interessante para nos demonstrar como Jesus via a nossa vida de relação com o mundo espiritual. Então esse capítulo começa com a transfiguração, que eu já tive a oportunidade de trazer aqui para vocês e falar sobre ela, onde Jesus, junto com os 3 discípulos amados que estavam sempre junto dele, Pedro, João e Tiago, mostra para todos nós como os espíritos participam da nossa vida, e nesse caso da transfiguração, os espíritos bondosos, porque Jesus se afasta no final da tarde,
de um trabalho de amor, de esclarecimentos, sobe a colina aos arredores de Jerusalém, chamada Monte Tabor, e se põe a orar junto com esses 3 discípulos. E nessa prece, no final da tarde, que ele faz, ele se torna luminescente, brilhante em luz, e aparecem junto dele 2 varões, que os discípulos reconhecem como Moisés e Elias. Então Jesus, na transfiguração, demonstra a continuidade da vida após a morte, apresentando aos 3 discípulos ali e permitindo a eles que mais tarde narrasse esse episódio para todos os outros e que pudesse ser escritos e chegado até nós através de seus ensinamentos. Mostra a presença de Moisés e Elias junto dele, sendo que Moisés tinha vivido um pouco mais de 1.200 anos antes de Jesus, e Elias um pouco, quase 800 anos antes de Jesus, mas repetido na presença da vida material, na forma do João Batista, porque ele ensina isso também aos discípulos, que Elias tinha que vir primeiro que ele para abrir o caminho da sua tarefa, e veio como João Batista, um seu parente distante, filho de uma prima de Maria de Nazaré, e que a gente acompanha essa volta através do processo do nascer de novo, reencarnação que Jesus ensina aos discípulos e que a doutrina espírita nos apresenta com todos os detalhamentos que a gente hoje pode compreender. Então Moisés e Elias são espíritos que continuam vivos depois da morte dos seus corpos. Então Jesus demonstra claramente que os espíritos bondosos continuam nos acompanhando da esfera espiritual, partilhando de nossa vida e dos programas de espiritualização do nosso planeta, porque Moisés e Elias são colaboradores de Jesus. Jesus, em outras oportunidades, trazidas pelo evangelista João, declara claramente que Moisés falava dele, Jesus, e que ele, Jesus, era anterior a Moisés, como era anterior a Abraão, a Isaac, a Jacó, a todos os pais da civilização hebraica, que tinha a tarefa, como espíritos exilados de Capela, de trazer a visão do Deus de amor único, Criador de todo o universo. E em seguida, essa lição que ele fala sobre a vinda de Elias, quando descem do Monte Tabor, que foi o palco dessa visão espiritual de Elias e Moisés ali materializado na frente dos 3 discípulos. Ele fala então e identifica que Elias e João Batista eram os mesmos, era o mesmo espírito vindo em situações reencarnatórias distintas, ensinando para a gente que o espírito continua, volta muitas vezes como missionário, nasce entre nós e continua a tarefa de espiritualização no corpo, tanto quanto no mundo espiritual. E aí vem em seguida uma lição chamada o endemoniado epilético, que é uma lição muito interessante, mostrando o outro lado da interação do mundo espiritual conosco. Diz a lição o seguinte: depois de se dirigirem à turba, aproximou-se dele um homem e ajoelhou-se e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, porque é lunático e padece horrivelmente, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Levei-o aos teus discípulos,
mas não foram capazes de curá-lo. Em resposta, Jesus disse: ó geração incrédula e pervertida, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-me aqui ele. Jesus o repreendeu e ao daimon, ao espírito que saiu dele, e o menino foi curado a partir daquela hora. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e disseram: por que não fomos capazes de expulsá-lo? Disse-lhes: por causa da vossa pouca fé. Amém vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: muda-te daqui para lá, e ele se mudará, e nada vos será impossível. Há outras lições de Jesus de cura de pessoas ditas possuídas, possessas de espíritos atrasados. E aqui Jesus então mostra para a gente que além dos espíritos bondosos, como Moisés e Elias, nós também convivemos com a influência espiritual de espíritos ainda endurecidos no mal, que nós interpretamos de maneira inadequada e errônea como o mal permanente entre nós, em figuras estranhas, criadas pelo não entendimento das lições espirituais que nos chegam, como daimon ou demônio, Satanás, diabo, palavras que têm o significado de pessoas ou de criaturas que desviam o interesse de outras criaturas do bem, mas não como pessoas voltadas permanentemente para o mal, porque Jesus, nesse caso, admoesta o espírito, chama a atenção dele, como em outras lições que Jesus traz nesse sentido, e endereça esses espíritos para que os companheiros espirituais os ajudem nos seus enganos. E essa tarefa é uma das tarefas que a casa espírita realiza. Quando as pessoas vêm aqui perturbadas com problemas de natureza espiritual, as reuniões mediúnicas montadas cuidadosamente para esse tipo de tarefa permite que esses espíritos possam conversar, dialogar, serem orientados espiritualmente para que eles mudem o seu comportamento. Porque esses espíritos que agridem e criam esses estados de ataques epiléticos, né, com a participação efetiva do espírito no mecanismo, porque a gente observa nesses casos que a pessoa que fica envolvida espiritualmente muda a voz, fala de outros assuntos, às vezes até de línguas diferentes. Não é? Como também cita Jesus em muitas das suas passagens de auxílio e cura para as pessoas envolvidas. Só que há uma diferença entre a ação de Jesus e a nossa, é que Jesus tinha todo o valor moral para chamar a atenção desses espíritos e convocá-los para uma conduta diferente, enquanto que nós somos espíritos ainda cheios de falhas, cheios de compromissos com o erro do passado. Então nós, nas reuniões mediúnicas, buscamos ajudar esses espíritos com os esclarecimentos que temos recebido e com a nossa pequenez, pedindo a Deus e aos espíritos bondosos superiores que intercedam por eles e os ajudem no esclarecimento espiritual, para que, na posição de espíritos equivocados no mal, abram os olhos e comecem a investir na sua própria evolução espiritual e mudem
como nós estamos fazendo o nosso esforço de mudança. Então nós os convidamos para serem companheiros nossos, para trabalharem nas nossas casas, para acompanharem as tarefas aqui desenvolvidas, para que eles enxerguem que apesar da nossa dureza de coração, nós podemos mudar o nosso comportamento na direção da nossa própria redenção espiritual. E quando fazemos isso com sinceridade, com esforço, com dedicação, com perseverança, eles se convencem porque eles nos acompanham no dia a dia da vida. Muitos desses espíritos que aqui são trazidos pelas dificuldades das pessoas que buscam a casa espírita, viram à primeira vista nossos inimigos, porque nós estamos interferindo num procedimento de cobrança que eles fazem. E se nós nos metemos no meio, eles não entendem por que nós não temos nada a ver com isso. Por que nós somos tão abelhudos e atrevidos de nos metermos no meio e querer proteger aquele que eles estão prejudicando? E eles não estão prejudicando gratuitamente. E aí é que entra a misericórdia divina, que permite isso para a reconciliação. E aí eles vão vendo naturalmente que a gente está fazendo o esforço de ser melhor. Muitos deles até têm a oportunidade de conhecer o nosso passado, de verificar que também fizemos coisas erradas anteriormente nas inúmeras reencarnações que tivemos, que temos tido ao longo de milhares de anos. E aí percebem que nós podemos nos equivocar no erro, mas podemos sair dele como nos recomenda Jesus. E acabam por aceitar esse convite, essa proposta de mudança de conduta, e na primeira instância em que eles se colocam como nossos inimigos, acabam se tornando nossos amigos e companheiros de evolução espiritual. Então Jesus apresenta isso para nós no seu Evangelho, mostrando que o mundo espiritual, tanto o mundo espiritual constituído dos espíritos bondosos, tanto quanto os espíritos que desencarnam em dramas de situações violentas, agressivas, em perdas, em prejuízos, que se revoltam e se tornam perseguidores, fazem parte do programa de crescimento espiritual de um planeta como o nosso. Nós somos todos uma humanidade caminhando para a perfeição. E não podia deixar de ser assim, porque Deus é inteligência suprema. E inteligência suprema, para ser suprema, não pode cometer erros. E não comete. E permite que verdugos e vítimas participem do processo da vida juntos, para que haja oportunidade da reconciliação. Aquela mesma reconciliação que Jesus nos recomenda, nos ensinando a prudência. Reconcilia com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, porque senão serás entregue ao juiz. E o juiz, ao te julgar, te entregará ao oficial de justiça. E o oficial de justiça te entregarás ao carcereiro, e serás punido até o último ceitil, pagando todas as contas que deve. Então Jesus mostra para nós que há tempo, enquanto andamos com os nossos adversários, de reconciliar e não permitir que essas dissensões entre nós se transformem num processo obsessivo no futuro. Porque o que nos entrega, o que nos julga e nos entrega é a nossa própria consciência. E os espíritos a quem nós prejudicamos só têm acesso a nós por causa disso, porque devemos a eles. E quando a gente deve, a gente tem que ajustar contas. Então a reconciliação é muito melhor do que um ajuste de contas. E Jesus bondosamente nos ensina isso desde 2000 anos. Mas quanto tempo essas lições ficaram escondidas de nós?
Quanto tempo nós ficamos afastados dos ensinamentos de Jesus? Quanto tempo os próprios homens, por interesses temporais e materiais, se intrometeram a rigor entre as lições de Jesus e o nosso entendimento, nos afastando da compreensão clara da vida espiritual que Jesus vem nos ensinar, para nos permitir, compreendendo isso, sermos corajosos em pedir perdão àqueles a quem prejudicamos e nos reconciliarmos com eles. Por isso é que nós temos, não é? E enxergamos esses processos de dolorosos, obsessivos, que às vezes elimina a chance de uma vida normal de uma maneira tão triste e tão drástica. Nós temos conhecidos vários casos de situações assim dramáticas. Pessoas que estão no auge da sua realização pessoal, profissional, que são descobertas, escondidas no corpo de carne e osso, numa reencarnação nova, pelos espíritos que foram prejudicados no passado e que estão ainda alimentando ódio no coração. Sentimento de revolta, porque perderam muitas coisas preciosas, tomadas pelo indivíduo que agora está numa reencarnação nova, escondido no novo corpo. Porque quando a gente olha para uma pessoa, a gente não sabe quem ela é. Quem sou eu? Qual é a minha história espiritual? Quem é a Claudinha que está aqui? Qual é a história espiritual dela, da Leia, qualquer um de nós? O que temos feito ao longo dessas inúmeras encarnações que temos tido? Mas é fácil da gente saber que a gente não é boa coisa. Muito simples. É só a gente parar e olhar para a gente quando alguém nos provoca. A gente deixa, né, a fera escondida que ainda está dentro de nós quase que vir à tona. Às vezes deixa vir à tona. E a gente descarrega no outro que nos provoca toda o atraso espiritual, egoísta, orgulhoso, vaidoso que a gente ainda carrega dentro do nosso ser imperfeito. Então, o corpo físico, do mesmo jeito que os discípulos não reconheceram em João Batista imediatamente Elias reencarnado, nós estamos escondidos no corpo físico, porque essa oportunidade é uma oportunidade de recomeço que Deus bondosamente coloca como lei natural no processo evolucionário, para que a gente possa escrever uma nova página do nosso livro de história com cenas melhores, com realizações mais educadas, mais gentis, mais fraternas. Então, o processo obsessivo demonstra para nós, desde todos os tempos, a presença do mundo espiritual ou daqueles a quem ferimos. Porque quando a gente mata alguém, a gente só tira a vida do corpo físico, o espírito vira o nosso inimigo do lado de lá. Ou seja, do lado de lá que é do lado de cá. Porque não tem lado, só tem pouca percepção enquanto estamos no corpo físico. O lado é sempre o mesmo, é o lado da vida. E essas situações nos humilham muitas vezes, nos colocando num processo obsessivo, como representado aqui, em ataques, em situações de descontrole do nosso corpo fisiológico, onde a gente entra em acessos, não é? Em situações de dominação, em humilhações. Há casos obsessivos impressionantes. No livro da Ivone Pereira, Recordações da Mediunidade,
ela conta um caso incrível de um padre que no meio da missa, quando estava no auge da realização da missa, que é o momento em que geralmente, né, no ritual da missa, o padre pega o cálice que tem ali as hóstias que ele vai então consagrar como uma representação da presença de Jesus entre nós. Ele larga aquilo, sai correndo pelo meio da igreja, vai lá no local onde ele tinha controle, pega uma pá e começa a cavar, buscando ninguém sabia o que. Enlouqueceu de repente. Quem vê de fora fala isso, porque ele muda o comportamento radicalmente e começa a fazer buraco em todo lugar que ele pode. E aí, obviamente, que os irmãos da igreja ali o internam, põem no sanatório. E no sanatório, eles tiveram que isolá-lo de uma maneira incrível, porque ele cavava o quintal, o buraco, todos os lugares que ele podia. Preso na cela em que ele ficou colocado, ele cavava as paredes com a mão até sangrar os dedos, buscando alguma coisa. E aí, essa história chega aos ouvidos da Ivone Pereira, que era uma médium, que trabalhava sempre em favor das pessoas que precisavam de socorro, e ela então começa a orar, intercedendo por ele, até que esse espírito que o envolvia vem numa reunião mediúnica e declara para todos o que ele estava fazendo, que ele não ia ceder, que afinal ele tinha encontrado aquele cretino que tinha destruído a vida dele. E conta a história triste de um senhor que tinha uma fazenda com mineração e que tinha domínio sobre todos aqueles que trabalhavam ali para ele, e que um dia some do quarto dele algumas peças de ouro, de riqueza dele, e ele então fica enraivecido com aquilo e procura descobrir quem tinha feito. Como ele tinha um capataz que era muito íntimo dele, que tinha acesso fácil às dependências da casa, ele desconfiou primeiramente dele. É sempre o que a gente faz. Quando some alguma coisa da nossa casa, a gente fala que foi empregada. Às vezes foi o filho, mas a gente prefere falar que foi empregada, porque a gente é assim. A gente logo arranja um culpado, não é, que a gente acha que devia ser, e põe nele o peso da nossa decepção, ou do nosso engano, ou da nossa mágoa, da dureza do nosso coração. Então chama todos, não é? E pune aquela pessoa publicamente, cortando-lhe os 2 braços, as 2 mãos que roubaram. E ele pede encarecidamente que não faça isso, porque as mãos dele eram as únicas que ele tinha para trabalhar, e ele tinha uma mãe velhinha que dependia dele, e que ele precisava cuidar. Ele não se condói disso, ele corta as mãos. E ele então, impossibilitado, consegue sobreviver, mas impossibilitado de trabalhar, acaba ficando na miséria. A mãe morre, doente, enferma, sem alimentação, e ele acaba no desespero cometendo suicídio. Sai da vida com uma profunda mágoa no coração, mas virou inimigo terrível daquele que lhe propôs aquela situação de humilhação. Quantas histórias dessas a gente já não leu por aí? Quantas histórias dessas a gente não conhece, com detalhes diferentes? Não é? É impressionante. A gente vê isso todo dia. A notícia da televisão enche a gente de coisas assim. Quantos assaltantes não criam um problema desse tipo? Quantos pais que ficam doloridamente feridos pelo estupro da filha cometido por algum indivíduo maluco que faz
esse tipo de ação por aí. Então, esses dramas são dramas da nossa existência, mas são dramas de todas as existências anteriores que temos vivido. E muitos desses dramas nós provocamos. Hoje a gente parece que está todo mundo aqui no centro, com carinha de anjo, mas a gente é esse bicho escondido ainda. A gente tem histórias que, graças à bondade divina, a gente não lembra. Mas os espíritos que nos prejudicam, que vêm atrás nos cobrando, nos faz lembrar que alguma coisa está escondida nesses baús terríveis que estão na nossa subconsciência ou inconsciência, porque a gente vai ter que limpar todos esses erros, todos, sem deixar nenhum mal arrumado. Então a gente vê que essas histórias são histórias antigas, histórias velhas, e ele não teve cura mesmo, morreu enlouquecido daquele jeito. Ele tinha conseguido, quando desencarnou da primeira vez, que fez o que fez, uma chance de reencarnar. E ele então promete que ele viria ser padre para ajudar os outros, para poder se libertar do mal que ele tinha feito. Mas o espírito o encontra e, como tem acesso à sua consciência culpada, faz ele ver ouro em qualquer lugar, e ele cava para ter o ouro que ele queria. Enlouquece ele com a ideia fixa, porque os espíritos que têm acesso à nossa consciência, porque ferimos eles, podem agir mentalmente sobre nós e nos sugerir as lembranças do passado e fazer a gente incorrer na ambição desmesurada que a gente tinha, que por causa dela a gente tirou vidas. Então, essas histórias da interação do mundo espiritual com o mundo físico, ela é tão velha quanto a humanidade. E Jesus vem nos ensinar isso. E nós podíamos ter aprendido isso muito antes. Mas, infelizmente, nós mesmos, através dos nossos interesses menos felizes, torcemos e distorcemos as lições espirituais de Jesus. E nós conhecemos o Jesus crucificado, o Jesus ensanguentado, o Jesus com a coroa de espinhos, mas não conhecemos as lições dele. As lições são a grande desconhecida nossa. Qual de nós tem feito o esforço de conhecer Jesus através das suas lições? Dos evangelistas que nos trouxeram essas lições que a gente acaba de ler, que está aqui ao alcance de todos nós. A Bíblia ficou escondida nos mosteiros e nas bibliotecas teológicas durante muitos séculos. Até que houve a reforma que fez o trabalho muito importante de traduzir os livros religiosos do latim, que não era mais do conhecimento das pessoas, para todas as línguas. E logo que a imprensa pôde ser estabelecida por Gutenberg, o primeiro livro que foi editado, publicado, foi a Bíblia. É o livro mais vendido no mundo. Mas apesar de ser o livro mais vendido e mais distribuído no mundo, nós não conhecemos as lições de Jesus. Porque não temos o hábito de estudar, de ler, de buscar por nós mesmos. Nós não precisamos de intermediários para isso. Não precisamos, basta saber ler. Quem sabe ler, pode ler e compreender. É só ler com atenção. Porque inteligência, todos nós temos para isso. Nós somos espíritos que já vivemos milhares de encarnações. Já adquirimos conhecimento em diferentes idiomas, em diferentes povos, em diferentes culturas. Porque já vivemos em todos os povos. Todos nós. Os habitantes espíritos desse planeta. Já vivemos no Antigo Egito, na Antiga Suméria, né, na Antiga Mesopotâmia. E temos vivido ao longo de inúmeras encarnações. Chegamos até aqui, não é? Vindo do velho mundo, porque antes do Brasil ser descoberto, a população do Brasil era de 6 milhões de índios. Nós somos 180, 190 milhões de brasileiros. De onde viemos todos nós?
do velho mundo, da Europa, do Oriente Médio, de vários lugares. E a gente encontra em cada um de nós uma história antiga. Às vezes a gente tem a oportunidade que a Léa teve de viajar para conhecer e a gente se dá de cara com o nosso eu anterior. Porque a gente chega em lugares e fala, puxa vida, parece que eu conheço isso aqui. A gente sente emoção de saber que aquilo faz parte da gente. É o supitar, vamos dizer assim, da memória emocional que está guardada dentro da gente, que vem à tona. Porque nós já vivenciamos todas essas histórias, já vivemos em muitos lugares desse mundo nosso. Então, quando a gente defronta com uma situação dolorosa desse tipo, que nos envolve, é hora de pedirmos perdão. De termos a coragem de olhar para nós mesmos e dizer, meu Deus, o que foi de errado que eu fiz? Para gerar no coração dessa criatura que me persegue o ódio que ele tem por mim. Será que ele me desculpa? Será que ele é capaz de compreender a loucura que eu fiz e me perdoar? Será que eu posso ajudá-lo a não cometer a mesma loucura que eu cometi me agredindo agora? Essa é a nossa posição. Não é pedir aos Espíritos bondosos que nos livre deles. Porque nós não nos livraremos deles jamais. Porque só tem um jeito de ficar livre do inimigo. É torná-lo um amigo. E se a gente torná-lo um amigo, jamais ficaremos livres dele, porque seremos amigos para sempre. Porque somos criaturas imortais. Então, o que nós estamos fazendo aqui, senão buscar compreender essas coisas para nós mudarmos a nossa vida, para nós nos redirecionarmos para um trabalho de conquista de valores, que é isso que Jesus nos recomenda sempre. Se vós me amais, fazer aquilo que vos tenho ensinado. Essa é a proposta de Jesus. É fazer, não é admirar. Jesus não precisa da nossa admiração. Ele está acima disso. Absolutamente acima disso. Nós só o conhecemos porque ele veio até nós. Porque se ele não viesse até nós, não o conheceríamos. Poderíamos até imaginá-lo, mas não o conheceríamos. E como é que a gente pode conhecer melhor esse Jesus, que é amigo nosso, que nos ajuda? Senão conhecendo a própria vida que ele teve entre nós, traduzida pela linguagem dos evangelistas, e aprender com ele as lições espirituais que nós precisamos colocar no nosso dia a dia, porque essa foi a tarefa que ele veio fazer, nos ensinar, facilitar o nosso caminho, nos ajudar a não criarmos sofrimentos para nós mesmos. Reconcilia com teu adversário. Melhor dizendo, não arranja adversário nunca. Mas a gente ainda não é assim, porque quando alguém nos provoca, a gente deixa o orgulho falar mais alto. E a gente sobe numa caixa de fósforo e acha que é o rei do universo e fala, quem você pensa que é? Ora, não precisa pensar, é seu irmão, é nosso irmão. Não é equivocado, mas é nosso irmão. E se a gente abraçá-lo como irmão, a gente não tem adversário. E aí não precisa enfrentar processos obsessivos, né? A presença desses espíritos em nossas vidas, criando dificuldades para nós mesmos, mas obviamente construída pelas nossas ações anteriores. Então é isso, é ter a coragem de entender as lições de Jesus. Nós somos uma família espiritual. Emmanuel diz para nós no livro Roteiro, a lição de número 9, psicografado pelo Chico Xavier, que a Terra
é um educandário espiritual que abriga pouco mais de 20 bilhões de espíritos, dos quais 7 bilhões somos nós, os encarnados. E os outros, pouco mais de 13 bilhões, os desencarnados que convivem conosco. Mas esse problema de ser encarnado ou desencarnado é questão de tempo. Daqui a 70, 80 anos, não tem nenhuma criança aí, todos nós já estaremos no mundo espiritual. Seremos os espíritos. E quem tiver nascido nesse meio serão os encarnados. Então é uma questão de tempo. Não é? Quem é o mundo espiritual? Somos nós mesmos. Nós sem a roupa de carne e osso. E quem são os espíritos? Somos nós, daqui mais um pouco, com corpo de carne e osso. Cada filho, cada neto, cada pessoa que nasce é um espírito, como Jesus ensina para Nicodemos. É o espírito que vem numa nova carne, porque o que é filho da carne é carne, mas o espírito é como o vento. A gente não sabe de onde ele vem e para onde ele vai. Quem é que conhece a sua história espiritual aí? Nenhum de nós conhece. Mas quando a gente volta para lá, a gente reconhece. Porque a gente lentamente vai tomando consciência da nossa história espiritual à medida que vamos tendo a coragem de enfrentarmos a nós mesmos. Porque o grande dificultador das nossas lembranças, das nossas histórias pregressas, somos nós mesmos. Porque não temos coragem de lembrar os males que temos feito. É melhor a gente não lembrar mesmo, porque faz a gente sofrer. Isso é uma medida, né, de amor que Deus permite para a gente esquecer e começar de novo, tentar fazer de novo corretamente. E é por isso que cada um de nós, sem exceção, tem a vida que merece e precisa, sem reclamar. Não adianta reclamar, é essa que você merece e precisa. Se a sua sogra não te entende, faça as pazes com ela. Se o seu filho é rebelde, está como seu filho para você fazer as pazes com ele. Porque ninguém nasce no lar errado. Jesus disse que Deus conhece cada um de nós e sabe quantos fios de cabelo a gente tem na cabeça, que não cai uma folha de uma árvore sem que Ele o saiba. Então não há nada que está errado para nós. Está errado as nossas ações, os nossos sentimentos ainda não fraternos. Mas a nossa vida, a gente está vivenciando ela na medida justa da nossa necessidade espiritual e da bondade e misericórdia divina. Portanto, não adianta reclamar da vida, a gente tem que mudá-la, reconstruí-la na direção boa. Está doente? Tem enfermidades? Da onde vem isso, senão das nossas próprias mazelas espirituais? Porque Deus fez o corpo perfeito. O espírito que está nele que usa ele indevidamente. E cria para ele disfunções biológicas que geram os males que a gente sofre. Quando a gente entender isso com clareza e colocar isso a nosso favor, como a gente tem feito com a ciência que a gente tem desenvolvido, não é? Para nosso próprio bem, mas mesmo assim a gente não sabe usar. Quem é aí que sabe usar o telefone celular? Nenhum de nós sabe. Ele virou a maquininha que domina nossas emoções. É impressionante o que a gente vê na rua. As pessoas param, ficam com a maquininha, mexendo, parece um doidinho varrido, brincando na rua. Não é? Imagina se chega uma pessoa de outro planeta e chega aqui e vê as pessoas desse jeito. Que aquele povo maluco. E a gente não respeita local, não respeita nada, não respeita ninguém. Outro dia, viajando para São Paulo, assisti uma briga, um bate-boca
porque tinha um senhor com 2 celulares e um Nextel. Nextel é uma maquininha dessas de walk-talk, né? De ligar e falar, o outro responde. Fica os dois falando pelo rádio. E o sujeito achou que o ônibus era o escritório de trabalho dele. Né? Então o telefone tocava, ele, não, agora você faz isso, ó, você faz aquilo. Não, isso aí deixa que depois eu resolvo. Até que uma pessoa na frente falou, escuta, meu senhor, o senhor pode parar de fazer isso, porque aqui não é o seu escritório, isso é um ônibus. E eu não tenho a obrigação de ouvir os seus problemas. Você respeita todo mundo que está aqui, aí um outro senhor vem em favor dele, e os 3 ficaram batendo boca, pedindo a ele que respeitasse os outros. E a gente é assim, porque a gente acha que o mundo é só nosso. O resto é o resto. E a gente cria inimigos, adversários, e cria problemas espirituais para nosso futuro. Se a gente faz isso com a bobagem no telefone celular, imagine quando a pessoa nos contraria naquilo que a gente mais ama. A gente é capaz de destruir por causa daquilo. E gerar problemas que nos fazem parar de evoluir, porque ficamos enredados naquela ação e no ódio que ela gerou durante séculos. Séculos. Os livros, romances espíritas, estão aí escritos para nós entendermos isso com histórias verídicas a respeito de grupos espirituais que vêm evoluindo, carregando esses dramas de uma encarnação para outra. Esses livros são para ensinar para a gente que a nossa história é desse tipo e que a gente precisa mudá-la. Mudá-la com a nossa mudança de comportamento. Então é isso que Jesus nos ensina 2000 anos atrás e a gente ainda não aprendeu. Quantos milênios será que a gente vai precisar ainda para aprender isso? Será que já não é hora? Será que já não temos entendimento para fazer isso em nosso próprio favor? Façamos isso e sejamos felizes daqui para frente. Que assim seja.